Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para fazer o vídeo desta segunda-feira com muita calma e tranquilidade, porque vocês sabem que eu sou adepto disso, de que o imediatismo em tudo, no futebol, na vida, nos comentários, na sociedade, é um erro. Então eu prefiro digerir as coisas, pensar com calma e depois decidir o que vou falar, se assim julgar necessário. Claro que eu estou falando, neste caso, especificamente do texto do Juca Kfouri, lá no UOL, chamando o Santos de Ninguém FC. Sobre isso que comentarei agora. Os membros, eu já fiz um vídeo no domingo com algumas especificidades jornalísticas que eu gostaria de espalhar com eles. E aqui no aberto eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, porque eu acho que é uma questão de posicionamento. E é óbvio que o texto é ruim, o texto é mal escrito, com todo o respeito ao trabalho do Juca, o texto é bem ruinzinho e comentarei esta questão. Antes, eu só lembro que eu tô com 2 parabéns atrasados, eu fiz um, mas são 2. Décio Carreta, beijo para você, um grande parabéns no seu coração. Samuel William, beijo para você, grande parabéns no seu coração. Pessoas que me pediram parabéns durante o final de semana no qual eu estava em viagem. E também lembro que sim, o OneFootball te dá notícias do Brasileirão em primeira mão, inclusive fora do país, estão transmitindo agora. Tem transmissão fora do país, fora do Brasil, no OneFootball dos Jogos do Santos no Brasileiro. Então, por exemplo, eu sei que tem inscritos aqui no canal que moram em Portugal, Austrália, Rússia, Ucrânia, espero que não nesse momento, mas vocês entenderam? O quê? Moldávia, deve ter alguém lá. Macedônia do Norte, saudades, não vai pra Copa. Tem um OneFootball no seu celular, fora do país, transmite o Brasileirão, então eu ficaria ligadinho, marcaria o Santos como seu time do coração, que aí, puf, tudo que vem relacionado ao Santos, o OneFootball te avisa. Parabéns dado, recado dado. Vamos falar então sobre essa questão do texto. É um tema, primeiro que é um tema muito delicado. No resenha de mais cedo, eu falei, gente, a gente não pode comentar tudo. O meu canal hoje tem 91 mil inscritos, eu agradeço muito de coração a todos esses. Isso também significa alcance. Qualquer coisa que eu falo chega a mais gente do que alguém que tem um Twitter com 5 seguidores. E eu não estou falando isso com arrogância. Eu estou falando isso porque é alcance. Eu tenho que ter muito cuidado nas palavras. Então não adianta a pessoa que está me cobrando no Twitter aqui, o perfil Robertinho 123489, aqueles cheios de números, sabe? Falar, você é um... porque você não opinou... Gente, é diferente. Esse cara pode falar isso que ninguém vai ver. Só eu que estou sendo ofendido. Se eu falo alguma coisa, vem um monte de gente pra cima de mim. Eu tenho que ter muito cuidado. E é por isso que a internet é complicada. As pessoas acham que elas podem falar o que quiserem, como na vida real. Quem tem um pouquinho mais de alcance, e de novo, eu agradeço isso muito de coração, tem que ter muito cuidado. Tem que fazer uma análise fria. Por isso que a gente demora a comentar algumas coisas. Por isso que é preciso ter a calma na análise mesmo, né? Que eu sempre preguei a calma. Eu tenho que ter calma em análises também. Escolher bem palavras, né? O texto é muito, muito ruim. E eu já escrevi muito texto ruim na minha vida. E eu fiz vídeo ruim também. Um monte. Todo mundo erra. E o Juca errou feio nessa. E ele errou porque ele tentou fazer uma piada que não foi engraçada e foi só desrespeitosa. Você não tem o direito de chamar nem o Santos, nem o Corinthians, nem o Palmeiras, nem o São Paulo, nem o CSA, nem o Ibis, nem o Rio Branco de Americana, não sei porque eu lembrei dele agora, de Ninguém FC. E aí a gente vai para o texto. O texto é o seguinte. Fluminense 0, Ninguém FC 0. Esse é o título do texto. Quando você entra no texto, para piorar a situação, o texto é fechado com paywall. Tem que ser assinante para ler. O que é um direito do site, tá aí tudo bem. Os meus vídeos aqui eu tenho para membros que são mais fechados. Só que ao ser fechado, só se espalha o título, né? E aí o pessoal desceu a lenha, porque o título é horroroso. O pior é que o texto também é ruim. E aí complica. Porque não dá nem pra falar, não, mas o texto é diferente. Não dá. O texto é o seguinte. O Fluminense jogou o melhor do Maracanã, com 22 mil torcedores do começo ao fim. Até a trave atingiu com o Fred, aos 40 do segundo tempo. Ninguém FC não chutou uma vez sequer na etapa final, depois de apenas 3 arremates na inicial. Dizer que o Flu mereceu vencer é óbvio, mas talvez nem seja verdade. Porque quem não consegue vencer Ninguém FC deixa de merecer o que quer que seja, a não ser o 0x0. O Ninguém FC já foi chamado de Santos FC e ganhou um ponto fora de casa. Eu consigo ler porque você tem um limite de textos no meio, né, que você pode entrar no UOL, esse estava dentro do meu limite ainda, então eu consegui abrir. Quem não conseguiu abrir, é esse o texto. São essas palavras. O texto é ruim, o texto não diz nada. Não é uma análise do jogo,
não fala do que o Flu fez ou deixou de fazer e só ofende o Santos. Então o texto é muito ruim. E a gente tem que pensar muito quando vai escrever uma piada, se é que ele tentou de fato, como me parece, fazer uma piada, porque nem todo mundo entende sua piada, 2, se sua piada é ruim, mesmo quem entender como eu acho que eu entendi que você tentou fazer, vou achar ruim. Ninguém riu. 3, ninguém riu. E se a piada só ofende, como ofendeu ao Santos e a todos os torcedores santistas, ela está errada, ela não deveria ser feita. Não à toa, outros tantos times do Brasil, eu acho que o primeiro foi o Galo, posso estar errado, mas o Galo está ali e outros tantos, se solidarizaram com o Santos assim que este fez uma nota oficial de repúdio ao Juca, ao texto do Juca, ao portal, enfim, a tudo isso e mais um pouco. É muito importante o Santos se posicionar, porque jornalismo sério não tem ofensa. Jornalismo sério tem fatos e opiniões que não ofendem. Eu posso achar um texto ruim. Achar um texto ruim não é ofensivo. Você pode achar um vídeo meu ruim. Eu mesmo acho vários. Isso não é ofensivo. Desde que você fale o quê? Olha, todo respeito, eu achei o seu texto ruim. Acho que você errou por isso, isso e isso. Noronha, eu achei o seu vídeo fraco. Por isso, isso e isso. Tá tudo bem. Não pode ofender. E a palavra ninguém FC a um time que obviamente é bicampeão do mundo, tricampeão da América, teve o maior jogador da história, teve o Ney que vai voltar, já te digo porque eu citei o Ney agora. É desrespeitoso. Por que eu citei o Ney? Porque eu fiz 3 vídeos aqui dos 3 episódios da série da Netflix do Neymar. E o Juca aparece. E a presença do Juca, não a presença em si, se ele falasse algo interessante seria tranquilo, qualquer um. Há histórias dos dois lados. Quem gosta do Ney, quem não gosta do Ney, tá tudo bem. É que ele fala coisas que não se encaixam na narrativa, né? Coisas mais provocativas no documentário sobre o Neymar. E que não se consolidavam como um ponto verídico. É uma análise rasa. E não tem por que fazer essa análise quando você está falando do cara. Dá fatos. Se eu não me engano é ele que fala, não, porque o Neymar ele gosta muito de driblar no meio, aí ele sofre a falta no meio, em vez de driblar lá no ataque. Então isso é ruim. Pô, é futebol. Se você quiser driblar dentro da pequena área do seu próprio goleiro, dribla. Tem que arcar com a consequência. Mas você não pode criticar isso. É futebol, cara. Então eu achei que o Juca passou completamente de um ponto aqui. Por mais que não tenha usado palavrão, tem palavras que não são palavrões que às vezes são mais graves. Porque um palavrão pode ser um desabafo. Quando você quer ofender, ou às vezes você não quer, mas ofende, pode ser sem palavrão. Mas é uma palavra que pega uma coisa pessoal, uma coisa física, uma coisa psicológica. Você não sabe como quem está recebendo vai se sentir. Estou falando de pessoas. No clube, é óbvio que falar ninguém FC é ofensivo. Ele nunca escreveu isso sobre nenhum outro clube. Por que o Santos foi o alvo? E se fosse o CSA, por que o CSA era o alvo? Por que escolher um alvo? Por que você não pode fazer uma crítica ao Santos falando, olha, jogou mal, retrancou, não atacou, péssima atuação ruim, acabava. Hoje a gente vive a era da viralização. Tudo tem que viralizar. E opinar no momento. Eu sou contra, eu acho que eu tenho que falar sempre com calma. E não preciso viralizar. Chegue a quem gostar do conteúdo. E nessa era da viralização, eu vou pedir ao Santista uma coisa. Em vez da gente ficar cobrando jornalistas santistas, influenciadores santistas, youtubers, essa palavra que eu adoro, vocês sabem, santistas, a gente tem responsabilidades também. Óbvio que nenhum de nós gostou. Mas em vez de ficar cobrando o pessoal, como eu fui cobrado, e me senti até impelido a falar sobre isso aqui, vai lá e cobra o portal, cobra o jornalista de maneira sempre educada. Por que isso foi escrito? Cobre o Santos o posicionamento, que se posicionou perfeito. Peça a nossa opinião, mas não precisa cobrar como não comentar rapidamente fosse, como é que fala? Uma ausência, uma não sei nem a palavra, uma falha. É só pensar. Eu prego calma aqui desde, sei lá, o 3º vídeo do canal. Eu não posso comentar tudo no imediatismo. O texto é ruim. O Santos se posicionou. Inclusive no vídeo para os membros, que eu me alonguei um pouquinho com umas questões mais jornalísticas, eu falo, eu acho que o Santos inclusive fez uma nota muito séria. Explico. Tinha que ter feito um gracejo. Dado uma zombada de volta. Já não zombar? Vamos zombar de volta, então. Aguenta agora. E aí o Santos fez no Instagram, né? Eu acho, nas redes sociais, podem ser em todas. Eu vi no Instagram. Não sei o que, da trauma até hoje. Que foi uma provocação clara ao autor do texto. Que eu acho que errou, eu acho que precisava se retratar.
Fiquei muito triste que não se retratou, inclusive insistiu no assunto. Mas em vez de viralizar o texto ruim, vamos viralizar nossa coisa boa. Vamos viralizar os nossos canais. Vamos esquecer parte da mídia tradicional e vamos valorizar quem está aqui, batalhando, botando a cara sobre o Santos todo dia. Não é mais legal? Enfim, acho que é. Beijo pra vocês. Santos é gigante, gente. Santos é gigante. Fica com a gente. Esquece texto ruim. Quer falar que alguma coisa é ruim? Fala que meu vídeo é ruim. Tem vários vídeos ruins. Pode me zoar, não tem problema. Preferência não. Beijo a vocês.